Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu acho que durante esses mais de 30 anos que nós temos essa associação, que foi fundada na Europa, quando nós estávamos lá no nosso trabalho de trilogia analítica com os povos europeus, nós lá tivemos uma imersão nos estudos da ciência mesmo da física e da ciência da espiritualidade. E Dr. Kepp foi capaz de desenvolver, dentro dos estudos da física ou da energética, como ele chama, desenvolver uma transposição da sociedade, da ciência, da eletricidade, que vem dominando o planeta até hoje, para o mundo do magnetismo. E por que isso é muito importante? Porque o magnetismo, ele é completamente inofensivo, pelo contrário, ele é altamente saudável e necessário para tudo que existe, inclusive principalmente para os seres vivos. E também é através do magnetismo que existe toda o funcionamento do nosso organismo, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso coração, do nosso cérebro, e toda a interação e comunicação que existe entre os seres vivos é estabelecida através do magnetismo. Inclusive, vamos dizer, os seres que estão mais na transcendência e que convivem aqui conosco. Então, o Dr. Kepp desenvolveu, a partir desse tempo, um estudo que ele denominou de magnetônica e não mais de eletrônica. Vejam bem, não é eletrônica, é magnetônica. E, por causa dessas percepções, ele depois fez um estudo no universo dos espíritos, no qual nós estamos vivendo mergulhados sem que a gente perceba a nossa realidade. Estamos vivendo fora do tempo e do espaço, aqui e agora. Interessante isso, né? Aqui e agora nós vivemos num universo dos espíritos, mas a nossa percepção não capta isso. O fato da nossa percepção não captar isso não quer dizer que nós não estejamos sofrendo ou nos beneficiando disso tudo que está acontecendo. Seja para o bem, seja para o mal, nós somos imersos no mundo dos espíritos. E a magnetônica, o estudo do magnetismo, vem corroborar para esse estudo. Eu escrevi um livro chamado A Medicina da Alma. Por que motivo que eu escrevi esse livro? Para mostrar que essa parte, vamos dizer, interna do ser humano, em geral a ciência não tem tratado. Então, no caso da física, por exemplo, a física já começa a dizer o seguinte, que a energia vem da matéria. Por exemplo, a gasolina, né? Para pegar a energia da gasolina, praticamente uma quantidade muito pequena, porque a gasolina emite, né, a energia assim muito pequena, e a própria gasolina, né, vem praticamente da energética. Então, houve um trabalho muito negativo
da física, colocando a energia vinda da matéria, né? A gasolina, a eletricidade, que tudo vem da matéria, e não que, pelo contrário, a matéria é que vem da energia. Então, vamos dizer que o mais importante no ser humano, né, como eu escrevi aqui, é a alma. O mais importante e o fundamental é a parte interna. E o que é a alma no ser humano? Como ela se manifesta em geral? A alma se manifesta através dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e das ideias. De maneira que o que o ser humano pensa, sente, o que o ser humano tem assim no exterior, no trabalho, vem do seu interior. Então, a parte do interior do ser humano nunca foi cuidada como deveria na ciência, porque a ciência se tornou, a gente pode dizer, né, um elemento da matéria. A ciência, seja a física, né, que é o nome errado, porque não é da física que vem a energia, a física é que recebe a energia que é fundamental. E, por exemplo, a questão da alma, né, a questão da medicina, a medicina não se interessou em verificar a parte psicológica, a parte do pensamento, a parte, portanto, das ideias, a parte, vamos dizer, das emoções, principalmente, do sentimento, da questão interna. Então, vamos dizer que o corpo é um substrato, né, da alma, que é o que de fato é importante no ser humano, é o que ele pensa, é o que ele praticamente sente. E, em geral, a física que foi adotada, inclusive pelos religiosos, é uma, vamos dizer, é como se fosse a base de tudo. Então, Aristóteles colocou o pensamento, as emoções, oriundas da vida sensorial, da vida instintiva. Então, por exemplo, a questão da evolução, né? Que o ser humano iria evoluindo pouco a pouco, né? Até se tornar homem, inclusive passando pelo macaco. Depois o macaco se transformaria em ser humano. Essa ideia, gente, é uma barbaridade e é uma ideia contrária à verdade. A verdade é que o ser humano veio do alto, compreende? Veio da vida espiritual, o que se chama, por exemplo, paraíso. Paraíso terrestre, o que é? O paraíso terrestre não é lá uma floresta cheia de frutos, cheias de animais, que, vamos dizer, o ser humano poderia viver sem trabalhar, se alimentando assim gratuitamente dos frutos da matéria que existia e de uma maneira assim totalmente independente do trabalho. Então, esse foi o grande erro da humanidade, achando que o bem vem lá de baixo, que o que é, vamos dizer assim, fundamental para a vida
e inclusive a questão da evolução, né? Que o ser humano ele seria no início praticamente um animalzinho, um macaco, que depois iria se transformar assim num ser humano. Então, até os religiosos fazem esse engano. O Père Teilhard de Chardin, ele falou, mas a gente colocando Deus, né, transformando o macaco em ser humano, então não há problema. Há problema sim, é muito mais muito mais fácil Deus criar diretamente o ser assim humano, o macaco como um macaco, do que depois pegar o macaco e transformando tudo que o macaco que o macaco tem, o cérebro, para se transformar no homem. Porque Deus, né, iria tirar o homem da vida assim, selvagem. Isso foi o Charles Darwin, ele que deu a ideia, né, praticamente da origem do ser humano através do sensorial. Aliás, a filosofia grega cometeu esse enorme erro, achando que o ser humano era um animal curvo, né, que depois ia se endireitando, ficando assim de pé, finalmente se transformando no homem. A verdade é que esse ensino para as crianças deu a ideia de que a gente veio do que é inferior, do que é praticamente instinto. E não é verdade. A gente veio do alto, né? Da criação do ser divino, como ser assim bastante divino também. Então, o que aconteceu foi praticamente, a gente se lembrar a questão da Bíblia, né? O que houve não foi assim, vamos dizer, um crescimento pouco a pouco do animal para o humano. O que houve foi o humano que estava lá, vamos dizer, como Platão falava, né? Entre os anjos, estava lá praticamente como um ser espiritual, como um ser assim, praticamente dedicado à vida espiritual, sem precisar se alimentar, veja bem, sem ter nem os órgãos que temos agora, né? Por causa da necessidade da alimentação, que não precisávamos trabalhar, né? Trabalhar que a maior parte não gosta de trabalhar, e trabalhar também para quê, né? Para ter mais dinheiro, para ter automóvel, casa, para ter, vamos dizer, o poder. Não, o ser humano estava no alto, né? Com toda vamos dizer, a vida espiritual, como se fosse anjos até. Estava, é claro, com matéria também, né? Diferente dos anjos. Mas, mesmo com essa matéria, com uma vida espiritual praticamente igual a dos anjos, sem precisar de alimento, sem precisar de ar para respirar, sem precisar de tudo o que temos hoje em dia de matéria para sobreviver, porque viramos mais matéria do que espírito. E na origem, no paraíso, nós
éramos, né, muito mais espíritos e não precisávamos até de matéria nenhuma. Então é muito difícil entender essa questão. Então, tem o seguinte, né, esse livro, A Medicina da Alma, como eu mostrei, é para mostrar que a alma é muito mais importante do que a matéria. E a matéria praticamente era um tipo de espírito também que o ser humano tinha no chamado paraíso. E esse espírito, então, se tornou precário, né? Porque fala, por exemplo, que Adão e Eva, que a Eva comeu o fruto proibido. Bom, isso é uma linguagem simbólica, né, que o Moisés criou. Ele era o grande profeta, né, que fez o Gênesis. E o Gênesis, então, deu uma ideia assim factível, fácil para o povo entender. Então, a verdade é que o paraíso, chamado paraíso perdido, né, que o Newton, um poeta inglês, escreveu de um modo tão bonito, que esse paraíso não era esse mundo que nós habitamos agora desse modo. O paraíso era praticamente um mundo espiritual. Não precisaríamos de floresta, para água, não precisaríamos de tudo isso que nós precisamos agora, porque nós éramos, vamos dizer, quase totalmente espírito. E o resto do espírito era, então, essa matéria que depois se transformou o elemento fundamental. Quem quer falar? Dr. Kepp, o senhor está nos explicando sobre uma materialização, uma sensorialização da existência humana. A vida humana, o ser humano passou a se basear mais na matéria, buscar entender a sua realidade pela matéria. E assim se perdeu um entendimento mais teológico, mais espiritual ou mais energético. E isso, essa materialização da vida humana, atingiu mesmo até as religiões. As religiões, as igrejas cristãs, claro, não percebem, mas hoje estão muito voltadas aos temas mais materiais. Né? Está se perdendo muito daquele conhecimento antigo, no qual as pessoas eram mais ligadas a Deus, tinham uma maior intimidade com o Criador. Então, todos os setores da sociedade foram atingidos por essa materialização, inclusive o setor religioso. Não é agora essa questão, por exemplo, vem o calor, a gente sofre com o calor terrível às vezes. Vem o frio, a gente sofre com o frio. Antes, no paraíso, não havia esse problema. Então, em geral, o que havia lá era uma vida mais elevada, como a Cláudia falou, uma vida mais no elemento magnético e não no elemento instintivo que nós caímos. Então, nós caímos vamos dizer, no nível animal, vivendo como um animal, assim como Aristóteles falou, o ser humano é praticamente um animal intelectualizado, né? É um animal que pensa, e não que praticamente a gente não tinha, assim, vamos dizer, necessidade do animal como temos agora. Justamente isso, Dr. Kepp, o direito
também trata o ser humano como um animal. Vocês sabem que são 4 importantes dimensões, né? Nós temos a dimensão biológica, física, nós temos a dimensão social, a psíquica, mental e a espiritual. O direito abandonou 2 dessas dimensões, que é a da teologia e da filosofia, e trata somente do aspecto material, do aspecto físico e do aspecto social. Então, com isso, a justiça também abandonou as causas, são os sentimentos, os pensamentos e as intenções, focando somente como os animais na conduta. Então, tratando assim, o ser humano transgride a lei e o que a lei fala? Prende, pune, igual um animal. E tratar das intenções e a conscientização, o direito não faz mais isso. Ele cortou com a espiritualidade, com a teologia, com o estudo do ser. E aí nós regredimos, caímos, infelizmente. Então, veja que interessante, né? O direito ficou praticamente analisando só os dados, assim, vamos dizer, orgânicos, físicos, materiais do ser humano. O direito não analisa as intenções, o pensamento, né? As emoções e, portanto, a patologia do ser humano. Por que o ser humano, então, chegou a cometer aqueles delitos, de maneira que o mais importante mesmo, que aquilo que leva o ser humano à vida, mesmo agora sendo materializante, né? O que leva mesmo é o que ele pensa, é o que sente, é o elemento espiritual. Então, a medicina é muito assim, vamos dizer, parcial e ficar só na questão orgânica, porque o que é muito mais importante no estudo da etiologia, da patologia, né, é justamente a vida espiritual. O que a doutora pensa? Dr. Keppe, tem até comprovações dessa energia psíquica e espiritual que o corpo vai mostrando, né? Então, quando nós temos um sentimento bom, de afeto, de gratidão, o magnetismo do coração, ele fica muito harmônico e ele influencia todo o nosso funcionamento. E o contrário, né? Quando nós ficamos na inveja, na raiva, na tristeza, nós perturbamos a captação desse magnetismo. Então, existe até um efeito de uma pesquisa italiana, pessoas que conseguem tratar arritmias do coração quando eles fazem uma oração, quando eles rezam o terço, porque eles fazem uma elevação, né? Um contato com a vida espiritual, com a transcendência, e essa energética vai curando e vai tratando o desequilíbrio que a pessoa tinha. O magnetismo é uma energia que está entre nós e Deus. Então, nós vivíamos assim entre a matéria e o espírito, quer dizer, assim perto de Deus. E decaímos na vida animal. Então, o que nós temos agora é mais uma vida instintiva. A gente tem leis instintivas, tem um tratamento médico instintivo, então nós vivemos entre, vamos dizer, a matéria, né, e o instinto, como
animal instintivo, como animais que pensam, e nós não somos animais, não. Tchau. Para todos. Uau, poluição, recursos escassos, mudanças climáticas, chega disso. Vamos falar de soluções. O Kep Motor é um motor de corrente ressonante. É o produto de uma nova física chamada de magnetônica, desenvolvida por um renomado cientista chamado Norberto Keppe. O que Keppe fez foi desinverter Einstein, cuja teoria limitou nossas possibilidades tecnológicas, sugerindo que a energia vem só da matéria. Keppe propõe que a matéria é igual a uma energia ressonante dentro do tempo e do espaço. Pois bem, quando os engenheiros idealistas do Kep Motor compreenderam a magnitude dessa ideia, eles conceberam toda uma nova abordagem ao design do motor. Essa tecnologia única trabalha tanto como motor quanto como gerador. Como Tesla previu, o Kep Motor acessa uma fonte inesgotável de energia limpa, magnética, capturada diretamente do espaço. A solução para a questão energética do planeta já está em nossas mãos. Estude conosco e contribua com essa mudança tão necessária para o planeta. Conheça as opções de cursos livres e pós-graduação oferecidas pelas faculdades trilógicas. Entre em contato conosco hoje mesmo para mais informações. 11 9 8207 3193.